Então vamos entrar nisso daqui agora. No versículo 4, capítulo 1. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E aí, queridos, a gente vê o cumprimento do Antigo Testamento nisso daqui. Tá? Eu separei umas curiosidades aqui, não quero avançar mais do que esse ponto 2.2 aqui hoje. A instrução deixada por Jesus para seus discípulos esperarem a vinda do Espírito Santo estava vinculada a uma promessa que ele já tinha feito anteriormente por ele mesmo e também por João Batista, de que ele concederia o Espírito Santo a todos os discípulos e apontava para o futuro cumprimento dessas promessas, o que se deu no dia de Pentecostes. Não há mais necessidade de espera, mas tão somente de nos apropriarmos do dom que nos foi dado. Algumas coisas aqui. Jesus disse: esperem, aguardem aí pela promessa. Eu quero fazer aqui umas observações com vocês, bem rapidinho, num ponto que eu falei outro dia desses aí, sobre essa questão da espera. Jesus mandou eles esperarem, né? Todos esses discípulos que viram Jesus, todos aqueles que ele já tinha evangelizado, já tinha ganho, já tinha pregado para todas aquelas multidões, como eu disse, por exemplo, lá em João 6, na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, tinha aquela galera toda lá, contando as mulheres, contando as crianças, tinha para lá de 12 mil pessoas. E em Atos 1,15, a gente vê, olha aí Atos 1,15, os que estavam esperando, de acordo com a promessa de Jesus. Ele disse para eles, né? Fiquem esperando, que eu vou cumprir essa promessa aqui sobre a vida de vocês. Atos 1,15 diz: naqueles dias se levantou Pedro no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, parará. Continuou discorrendo. Agora, o fato aqui é que estavam reunidos aqui 120 homens, provavelmente homens, e algumas mulheres, ali no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa que Jesus fez. De toda a multidão que Jesus evangelizou, ganhou, pregou, curou, ressuscitou e tal, 120. Se a gente pegar só esses da primeira multiplicação dos pães aqui, já reduziu para 1% de todo mundo que teve contato com Cristo. É a taxa de conversão dele aí, é 1%. Taxa de conversão. Às vezes a gente se frustra, né, queridos? Tem lá uma célula lá com 10, a gente tem um firme, aí taxa de... é 0,01. É porque a gente não é Jesus, né? Mas se você tiver 100, você pode contar com 1. Olha aí que bênção. Taxa de conversão é de 1%. Brincadeiras à parte, queridos, 1% de uma ocasião onde muitas pessoas foram impactadas por Jesus estavam fiéis. Quantidade de pessoas, estou falando, tá? Esperando o quê? A vinda do Espírito Santo. E agora o que acontece? A situação onde estavam ali esses homens é algo que a Bíblia já vinha mostrando desde o Êxodo. Aí eu mandei para vocês uma imagem aí sobre as festas. Que as festas bíblicas, elas estão dentro de vários simbolismos, significados espirituais e também para a época. Elas estão dentro de um contexto que nos conta uma história e determina alguns tempos. Vamos pegar aqui, ó. Você começa da Páscoa. Páscoa é o quê? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler esses versículos aí, me ajudem aí, tá? 1 Coríntios 5, 7 diz o quê? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. A festa da Páscoa, que Deus instituiu para o povo judeu, está vinculada à morte de Cristo. A gente já sabe disso, né? Vinculada à morte de Cristo. Depois Deus instituiu uma outra festa, ainda lá, a saída do povo
do Egito, que é a festa dos pães asmos. Isso aqui a gente vê também relatado em 1 Coríntios 5, 8. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O povo de Israel comeu o cordeiro da Páscoa, se arrumou, morreu todo mundo, mandaram eles embora, não deu tempo nem de esperar fermentar a massa. Então eles comeram pães sem fermento. Isso aqui fala do quê? Fala do período em que Cristo esteve no túmulo, sem contaminação. A Bíblia fala assim que nenhum osso foi quebrado. Que ele morreu sem pecado, sem o fermento, sem pecado, sem fermento. A festa dos pães asmos, ela está relacionada com a morte de Cristo sem contaminação do pecado. A gente vê aqui que cada uma dessas festas bíblicas estão relacionadas com o tempo. E aí, depois disso, tem a festa de Rabicurim, primícias, ainda nesse mesmo período aí do Êxodo. A festa de primícias está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 20, que fala assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Morte de Cristo na Páscoa. Tudo isso aconteceu. Cristo morreu quando? Na Páscoa. Os judeus estavam tudo apressados para poder matar logo ele, porque eles tinham que comemorar a Páscoa. Se você fosse bem assim detalhista e fosse contar os dias, Jesus não morreu na sexta-feira da Paixão. Se você for bem detalhista assim, ele não morreu na sexta-feira da Paixão. Porque se ele ressuscitou no domingo de Páscoa, como que ele ficou 3 dias? De sexta para domingo? Não dá. Então, não foi na sexta-feira, tá? Mas, independente disso, ele morreu na Páscoa. Durante a festa, pães asmos, ele estava no túmulo, sem contaminação. Primícias, ele ressuscita. Na festa de primícias. Isso, lógico, né? O povo judeu lá que observavam essas festas. E aí, queridos, ele vem, passa todo aquele período com o povo de Israel. O que a Bíblia fala assim? Qual que é o tempo que Jesus passou com os discípulos? 40. E aí ele falou o que para os discípulos? Falou, olha, fica por aí, tá vindo coisa boa, não posso falar agora. Fica por aí que vocês vão ver. Espera aí que daqui a pouco vou cumprir a promessa. E a Bíblia fala que esses que estavam esperando, esses 120 aqui, mais ou menos, né? A gente não pode dizer que era exato o número, mais ou menos 120, esperando o cumprimento da promessa, esperaram por 10 dias. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, ficou 40 dias aqui, os discípulos esperaram 10 dias, a Bíblia fala lá em Atos que eles estavam em 10 dias orando, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, do dia que Jesus subiu, 40 dias, o Espírito Santo desceu no cumprimento de Pentecostes, ou seja, no 50º dia. Por isso, Pentecostes. Mas o que é relacionado, queridos, com esta festa? Tem as outras festas aqui, tá? Que eu não vou entrar nesse assunto agora. Cada festa aqui você vê o cumprimento de um tempo determinado por Deus. Vou terminar aqui para você não ficar muito curioso. Páscoa, a morte de Cristo. Pães asmos, Cristo no túmulo. Primícias, ressurreição. Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Depois ainda tem outras festas, são 7 no total. Tem a festa de Yom Teruah, festa de trombetas, fala do arrebatamento. Depois vem Yom Kippur, expiação, é a tribulação, onde o povo de Israel vai ser expiado o seu pecado, eles vão acreditar em Jesus. E por último, tabernáculos, que simboliza o milênio, o reino de Cristo na terra, onde nós vamos morar, tabernacular, né, com ele. Tem os versículos aí, depois você lê lá. Agora o que eu quero aqui é Espírito Santo. O que era, queridos, a comemoração de Pentecostes, lá em Atos? A Bíblia fala que tinham 16 nações diferentes ouvindo os apóstolos falando em outras línguas. Por que esse povo todo estava ali? De outras
outras regiões, outras localidades, nem falavam nem o mesmo dialeto, porque eles estavam indo cumprir a festa de Shavuot, levar as sementes para a comemoração da festa de Shavuot. E aí o que aconteceu? Nesse tempo, o Espírito Santo desceu sobre o povo. O que simboliza a festa de Shavuot? O povo judeu comemora por quê? Por causa da entrega da lei. Deixa eu ler mais umas coisinhas para vocês aqui que eu tinha anotado. Diz lá em Ezequiel 11, 19 e 20. Deus fala que ele vai pôr o Espírito dele no coração do homem. Vamos ler esse aqui que está na apostila. Para vocês não acharem que eu estou fugindo do assunto, tá? 36, 24 a 27. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha aqui, a purificação, do mesmo jeito que veio antes, através das festas, né? A purificação dos pães ázimos, antes do derramamento do Espírito. Vocês serão purificados, eu os purificarei de todas as impurezas e todos os ídolos. Eu darei para vocês um coração novo. Coração é a vida, um coração novo. Só que ele não está falando somente disso, ele está falando que ia tirar deles esse coração velho, dar um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. E aí, no cumprimento aqui que a gente vê em Pentecostes, queridos, Deus ele faz exatamente isso. Ele coloca sobre o povo o cumprimento de Ezequiel, que ele já havia prometido em Ezequiel, que ele prometeu também através de João Batista e de Cristo fazer, e tudo isso que ele simbolizou através das festas que ele instituiu se cumpre. Quer mais ainda promessa? Tem mais promessa aqui, Joel 3:1. Tem Joel também, vamos ver aqui, Joel 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Aqui ele está repetindo, né, na verdade, a profecia. Congregarei todas as nações, as farei descer do vale de Josafá e ali entrarei com o meu juízo e elas por causa do meu povo. Só que aqui ele não foi tão sucinto assim, mas tudo bem. Joel que fala do derramamento do Espírito sobre toda a carne. O povo estava comemorando o que, querido? Shavuot, lembrando, celebração pela entrega da lei aos judeus. E o que Deus estava cumprindo na promessa que aconteceu, o seu cumprimento justamente lá em Shavuot? Deus não estava entregando nenhuma lei, ele estava colocando o Espírito dele dentro do nosso coração. Ele falou, eu vou escrever no seu coração a minha palavra. Como que ele fez isso? Colocando o próprio Espírito de Cristo, que é a palavra, em nós, com o seu poder, derramando o seu poder. Colocou o Espírito de Cristo, que é a palavra, dentro de nós, em Pentecostes, precisa do Espírito Santo, em Atos 2, você viu lá as línguas de fogo e tudo mais, só que tudo isso para quê? Não pode esquecer do que ele falou antes, que é o próximo tópico, né? Eu não quero entrar nele, mas eu vou mencionar assim mesmo. Atos 1:8. Esse vai ficar para a semana que vem, que é muito manto para uma aula só. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão testemunhas. Tudo isso, querido, desde lá do Antigo Testamento, desde os profetas, o Senhor já estava falando o que ele iria fazer nesse tempo de Atos. Nesse tempo aqui que se, vamos dizer, inaugurou em Atos. O Espírito Santo veio. É a festa da celebração da entrega da lei para os judeus, tudo bem. É a festa da entrega das nossos frutos ao Senhor. É a festa da descida do Espírito Santo, da
onde é como se Deus estivesse pegando e queimando no nosso coração a lei através do Espírito Santo. Porque quando você quebra a lei, quem é que vai lá rapidinho e fala assim, ei, tá errado. Tá errado isso, não pode. Hã? Quem é quando você quebra a lei? Quando você rompe os mandamentos? Tá lá no seu coração, não adianta agora você querer, pode jogar no chão, pode quebrar, fazer igual Moisés, pode deixar lá empoeirada, lá guardada na estante, não importa o que você faça, ela tá aí dentro. E aí quando a gente quebra o mandamento, ele é o primeiro a nos avisar. Assim como Deus prometeu. Só que para isso ele antes já nos deu vida. Ele disse, eu vou dar para vocês um novo coração. Nos quebrantou, nos deu Cristo, enviou Cristo, nos purificou, pagou pelos pecados, para que agora nós estejamos sensíveis à lei, à palavra dele, que está em nós, através do Espírito Santo. Contudo, ele inaugurou uma era, chamada a Era da Igreja. Essa Era da Igreja começou exatamente aqui, com o Espírito Santo, em Pentecostes, né? Na verdade, quando Cristo liberou os apóstolos, chamou Pedro lá para ser o guardião da chave, começou a Era da Igreja. Esta era não acabou, queridos. Nós estamos nessa mesma condição dos apóstolos. Olha só, do cumprimento das festas bíblicas, do revelado lá pelo profeta Joel, pelo profeta Ezequiel, pelo profeta João Batista. Isso aqui tudo está em nós, assim, ó. Deus queimou do mesmo jeito que queimou no coração dos apóstolos. E por que a gente é assim? Essa bênção hoje. Está faltando alguma coisa? Não está. Tem o Espírito, tem um novo coração, já teve o sacrifício, tem tudo. O livro de Atos não acabou porque Deus está falando assim, vocês, ei, vamos dar continuidade aí, minha gente, vamos agilizar o processo aí porque eu preciso voltar. A próxima festa tem que chegar. As trombetas soarão. Essa é a próxima festa. E aí o que vai acontecer? Enquanto a gente não fizer a nossa parte, a gente estava estudando aqui missiologia, né? A gente chegou numa conclusão, queridos. Nós estamos atrasando a volta de Cristo. Será que a gente tem essa capacidade? Todos vão ouvir, todos vão ter oportunidade. Todos vivos, quando Cristo voltar, vão ter tido a oportunidade. Como que isso vai acontecer? A não ser que venha uma operação sobrenatural aí, as pessoas começam a ter experiência com Deus sem a intervenção humana, igual teve um discípulo meu que teve. Apareceu um anjo lá no quarto dele e falou, vai se converter. A não ser que isso comece a acontecer aí para todo lado, querido, a gente vai atrasar a volta de Cristo aí, então, hein? Porque não estamos sendo essa igreja de Atos aqui. Não estamos sendo a igreja de Atos 2, que deveria estar avançando, sendo testemunha do Evangelho pelo qual Cristo morreu para trazer para nós. Jesus respondeu aos seus discípulos que os não deveriam desperdiçar energias a indagar quando as coisas teriam lugar, mas antes competia a eles evangelizar o mundo. Atos 1, 6 a 8. Vamos ler aqui. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram, será esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele estava falando da descida do Espírito Santo, né? Ele falou, opa, o Espírito Santo vai vir, todo mundo vai reinar, agora a gente vai... Não, meu amigo, Jesus falou para ele. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas cabe vocês saber o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minha testemunha. Isso aqui é importante para agora. Não vocês querer ficar sabendo tempos ou épocas. E 2000 anos passou e o trabalho não acabou ainda. Ô raça! Ô raça! Amém, queridos? A que conclusão chegamos? Estamos mal, como igreja de Atos dos Apóstolos. Precisamos nos converter. Vamos fazer um apelo aqui. Alguém vem orar por nós, por favor. Bota a mão aqui na nossa cabeça e nos ajude. Precisamos nos converter de novo, amém? O plano que ele foi todo arquitetado, estava tudo escrito, sinalizando, ó, Deus estava mostrando, opa, essa festa aqui, você está achando que é só para comer pão sem fermento, pão seco? Não é não.
Essa outra aqui, você está pensando que é só para ficar entregando molhos e comemorando? Ah, ele deu a lei. Não, não é só isso não. Significa algo extraordinário, muito maior. Essa lei aí ela vai ser queimada no seu coração. É igual tatuagem, né? Tatuada no seu coração. Não tem como tirar mais. Toda vez que você quebrar ela, o sinalzinho vermelho toca. Errou! É isso, amados. Que Deus nos ajude, nos dê graça para voltarmos a ser uma igreja de Atos dos Apóstolos. Isso vai acontecer quando? Para a gente que já estudou escatologia, a gente sabe que não vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Olha como as coisas, elas são assim, né? As coisas na palavra. Elas têm uma dimensão, primeiro uma dimensão macro. Você olha para um fato, você acha que aquele fato representa só aquilo ali, mas ele representa o todo. Você olha para um outro fato que fala, ah, isso aqui só representa isso aí mesmo. Não, mas ele representa coisa muito mais. O Espírito veio para a igreja de Atos, foram cheios do Espírito Santo, receberam a bênção ali e ficaram dormindo. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que veio? Tribulação. Nós, como igreja de Cristo, que estamos observando os tempos, né, também, o Espírito veio e nós estamos há 2000 anos. Ah, para quê? Essa célula já está cheia? Não cabe mais ninguém nessa igreja? Não, esse povo não quer nada com nada. Para que eu vou sair daqui de Jerusalém e vou evangelizar lá na Judéia, lá em Samaria, lá nos confins da terra? Deus que me livre. Nós estamos nessa mesma igreja. Esperando o quê? Para se mexer? A perseguição dos últimos dias. Mais uma vez. As coisas parecem que se repetem, né? Só que em níveis diferentes. Em proporções diferentes. Mas as coisas parecem que essa é meio que uma figura que vai se repetindo. E nós hoje estamos nessa condição. Ah, os discípulos lá receberam o Espírito Santo e ficaram acomodados? Nós estamos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O que vai precisar fazer? Vir os últimos dias. A Bíblia fala que nos últimos dias um avivamento sobrenatural vai acontecer durante a perseguição, antes dela, durante ela toda, só no meio. Depende. Escolhe aí como você quer. Mas a perseguição vai vir, o avivamento vai acontecer no meio dos cristãos. Uns serão levados e os outros serão deixados.